Olá, sou o professor Célio Tibes e estamos de volta em mais uma web aula. Nesta web aula a gente vai compreender melhor as formas de Estado, ou seja, como eles são constituídos, organizados em sua forma de administração. Preparado? Vamos em frente. O primeiro tipo ou forma de Estado é o Estado unitário. Ele é um único centro dotado de capacidade legislativa, administrativa e política, do qual emanam todos os comandos normativos e no qual se concentram todas as competências constitucionais. Alguns exemplos para você: França, Inglaterra, Uruguai, Paraguai, Itália e Espanha. Temos ainda o Estado Federal, outra forma. Essa forma é a que nós mais conhecemos, pois vivemos isso na prática. Tecnicamente, o Estado Federal é quando as capacidades políticas, legislativas e administrativas são atribuídas constitucionalmente a entes regionais, que passam a gozar de autonomias próprias. Surge assim a forma federativa. O federalismo, portanto, é uma aliança ou união de estados baseados em uma Constituição, uma associação de estados para a formação de um novo Estado, o federal, com repartição rígida de atributos entre eles. Os estados, então, perdem sua soberania no momento em que ingressam na federação, mas preservam uma autonomia política limitada, autonomia recíproca da União e dos estados, sob a égide da Constituição. Todos os entes extraem suas competências da mesma norma, a Constituição, não se comparando à supremacia nacional da República e da própria Constituição. Difere do Estado unitário, que é rigorosamente centralizado, política e administrativamente, em um só centro produtor de decisões, identificando um mesmo poder para um mesmo povo num mesmo território. Difere também da confederação, que consiste na união de estados soberanos, por meio de um tratado internacional dissolúvel. Exemplo, a Comunidade Europeia. Exige inicialmente a decisão do legislador constituinte, por meio de uma Constituição que cria o Estado Federal e suas partes indissociáveis. A Federação, ou União, como também é chamada, e os Estados-membros, pois a criação de um governo geral supõe a renúncia e o abandono, aliás, de certas porções de competências administrativas, legislativas e tributárias por parte dos governos locais. Como exemplo, é o que acontece no nosso Brasil. Nós temos a União Federal, a República Federativa do Brasil, e temos todos os estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e por aí vai. O artigo 1º da Constituição já mostra isso para a gente. Diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Atenção para uma coisa: não é a República que detém a propriedade de ser uma união indissolúvel. O que tem essa propriedade é a federação, representada no artigo pelo adjetivo federativa. Essa linguagem ela vem lá do contexto histórico das nossas constituições, desde a proclamação da República. Os requisitos do federalismo são unicidade de nacionalidade. O que isso significa? Os cidadãos dos diversos estados-membros aderentes à federação possuem a mesma nacionalidade, no caso, brasileira. Quem nasce no Acre e quem nasce no Rio Grande do Sul tem a mesma nacionalidade. Também temos, na sequência, a repartição de competências. Esse princípio diz que a repartição constitucional de competências entre a União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios é a possibilidade que cada um desses entes federativos tem de possuir atribuições. Vamos ver isso melhor adiante. Temos ainda a repartição de rendas. Os entes federativos, portanto, os Estados-membros e os municípios, com capacidade de instituir impostos e repartir receitas tributárias, podem fazê-lo porque a Constituição assim prevê. Tem a necessidade de que cada um desses entes federativos possua uma esfera de competência tributária que lhe garanta a renda própria. Exemplo, o ICMS é um tributo estadual, o ISS é um tributo municipal e o IPI é um tributo federal, somente a título exemplificativo. Temos ainda a existência de constituições estaduais.
Nós temos o poder de auto-organização dos Estados-membros, atribuindo-lhes autonomia constitucional, porém, sempre vinculados à Constituição Federal. É o chamado princípio da supremacia da Constituição Federal. Temos ainda o princípio da indissolubilidade. O que é isso? União indissolúvel dos entes federativos e integridade nacional. Significa que os estados não podem se separar da federação. O federalismo ele é protegido por uma cláusula pétrea. Só para explicar, isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Mas o que é uma cláusula pétrea? Pétrea vem de petros, petra, que significa pedra, algo que não se pode mexer. Então, uma cláusula pétrea na Constituição significa algo que não pode ser mudado. Então, o federalismo não pode ser mudado. Um Estado não pode abandonar o Brasil, em hipótese alguma. Contudo, há a possibilidade de criação de um novo Estado ou modificação territorial de Estado existente. É o que aconteceu, por exemplo, com o Estado de Goiás, que foi separado e criou-se com parte do território o Estado do Tocantins. Você deve se lembrar disso. Isso também vale, pessoal, para os municípios. A mesma coisa, o município vai fazer um plebiscito e assim ele vai poder também conseguir desmembrar esse município e criar outros municípios. A próxima característica é a representação senatorial. O Senado Federal é um órgão de representação dos Estados-membros no Congresso Nacional. É uma representação paritária. São 3 senadores por estado, por isso temos 81 no total, porque são 27 estados. São eleitos por maioria simples. A participação dos estados no poder legislativo acontece de forma a permitir a ingerência de sua vontade na formação da legislação federal. Os senadores têm o papel de defender os interesses dos entes federativos. Já só para não ficar a dúvida, os deputados, em número bem maior, representam os anseios das comunidades, do povo dos estados. Temos na sequência ainda a defesa da Constituição. Existência de um órgão de cúpula do Poder Judiciário para a interpretação e proteção da Constituição Federal. Esse órgão de cúpula, o maior órgão do Poder Judiciário brasileiro é o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é chamado de guardião da Constituição. Senhores ministros, havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Ao tema da relação de parentesco no serviço público. Ouço o ministro Lewandowski. Pois não, senhor presidente, eu estou distribuindo para os eminentes pares e também para o ilustre Procurador-Geral da República uma nova sugestão que se baseia fundamentalmente na proposta feita pelo eminente ministro Peluso. Então, a nova proposta tem a seguinte redação para apreciação dos colegas. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor do mesmo órgão investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas, viola o artigo 37 caput da Constituição Federal. Temos ainda um outro princípio, da intervenção federal. A União, em casos extremos, poderá intervir nos Estados-membros. É uma possibilidade constitucional excepcional e taxativa de intervenção federal, mas que existe para a manutenção desse equilíbrio federativo. São várias informações, a gente poderia discutir muito mais, mas eu quero, é claro, que a partir dessas informações básicas, você elucide algumas dúvidas e crie outras, e assim possa buscar nos livros e nas suas pesquisas outras informações para aprofundar os seus conhecimentos. Desejo grande felicidade e grande aprendizado para você. Um abraço, até a próxima.